Show! Acorda, porque a maioria dos que me mandaram redação escreveu um texto muito distante do texto que você vai precisar produzir no dia da prova. A maioria. Nós estamos com uma maioria que escreve mal. Ah, professor, que é isso? Que é isso nada. Eu não vou passar a mão na tua cabeça, eu não vou ficar corrigindo o texto teu, só grifando palavrinha errada para você voltar. A maioria escreve mal. A maioria não consegue fazer o básico, que é compreender a estrutura do texto que vai fazer. Então entenda uma coisa. Nos próximos meses, você não vai ter contato com um professor que vai passar a mão na sua cabeça, que vai pegar o seu texto, encher ele de marcação com caneta vermelha e te devolver para que você corrija. Não vai ser assim que nós iremos trabalhar. Eu vou acompanhar você passo a passo na construção da sua imagem como autor. Você vai aprender a escrever. O que é que você vai aprender a escrever, meu nobre pioneiro? Redação dissertativa argumentativa para a UEMA. É isso que você vai aprender a escrever. Cara, só isso. Ok? Para isso, você vai aprender um método. Qual é o nome desse método? Jornada textual. Você vai aprender esse método. O que é que o método vai te ensinar? A escrever, a entender primeiro de tudo, a entender os elementos essenciais do texto. Certo? Então, se te perguntarem o que é que tu tá fazendo lá com esse professor doido, você vai dizer: estou aprendendo a escrever um texto passo a passo. Só isso, cara. Sendo assim, não se torture para escrever um texto nota 10 hoje. Não se torture, porque você não vai conseguir. Égua, professor, como assim? Tá doido? Não vai conseguir, meu nobre. E eu não vou exigir isso de você. Sabe o que eu vou exigir de você? Essa semana? Sabe o que eu vou exigir de você essa semana? Que você cumpra mais uma tarefinha. Uma tarefa simples. Eu vou passar no final da aula, lá no grupo. Vou jogar na sala virtual para que você cumpra, né? Na sala virtual já tem o desafio 1. Nós não estamos fazendo desafios ainda. Nós estamos fazendo tarefas. Nós não estamos fazendo desafio ainda, tá bom? O desafio 1 está lá, guardadinho. O desafio 1 ele vai tratar de projeto textual. Vocês não sabem nem o que é projeto textual ainda. Não irão fazer ainda. Vocês não sabem escrever textos. Não vou solicitar textos completos. Eu só precisava de um. A aula da semana que vem vai ser incrível. Você nunca teve uma aula como a aula que você vai ter semana que vem. Por quê? Porque eu vou esfregar na sua cara os seus erros. Professor, não, isso é antiético, não faça isso não. Vou fazer. Óbvio que eu não vou falar, olha, isso aqui foi a Francilene que escreveu. Olha esse texto ridículo aqui, horrível, faltando isso. Quem escreveu foi o Bruno. Não vou fazer isso, gente. Meu papel aqui não é envergonhar ninguém. Mas eu preciso que você tenha um choque de realidade. Você está escrevendo muito ruim. É ruim ou ruim? Não sei. Não. Você está escrevendo muito mal, né? Que é a técnica que eu uso quando eu não sei a palavra. Eu coloco outra. Mal com L ou mal com U. Não importa. Você está escrevendo mal. E a culpa não é sua. Você já devem ter ouvido muito isso. A culpa não é sua. Está escrevendo mal. Mas a culpa será sua continuar escrevendo mal após ter contato com um dos melhores professores de redação do Maranhão. Se você sair desse curso, escrevendo mal, eu devolvo o dinheiro que você gastou nesse curso.
Te dou de volta. Entendeu? Ah, professor, mas pode ter sido ele que não quis. Eu vou te dizer o seguinte: se em 6, 7, 8 meses eu não conseguir te motivar a escrever melhor, eu sou um merda como professor. E eu me garanto no que eu faço. 12 anos de trabalho não são 12 dias. Tá certo? Então, primeira coisa que coloca na tua cabeça: o texto tá ruim. Ok? O texto está ruim. Segunda coisa: isso não é mal. É o que nós temos. Toda a jornada, que é o que vocês começaram a fazer, tem um marco zero. E nós já temos o seu marco zero. E daqui ao final do curso, nós iremos comparar a tua última redação feita no time com a primeira redação feita no time. E você vai ver o quanto que você evoluiu. Tenho plena certeza disso. Não sei se vocês acompanharam quando eu comecei a postar as notas dos pioneiros no meu feed, né? Cara, teve gente ali que começou comigo em outubro do ano passado. A redação era muito ruim e tirou 920, 940. Pra vocês terem uma ideia, né? Então, acredita na metodologia, acredita no método, acredita no professor que você tem, tá bom? Primeira coisa: sua redação está ruim. E se a forma como você estuda a redação fosse efetiva, a tua redação estaria boa. E eu não exigiria que você modificasse a sua forma de estudar. Mas tá uma merda. Se tá uma merda, a forma como você estuda precisa mudar. Tudo bem? Você está estudando errado. E eu vou ser repetitivo nessa aula de hoje. Eu vou falar 500 vezes que você está estudando errado até você acreditar que está estudando errado. Alguém, por favor, abre o microfone e faça um grande favor pro time de ler esse quadradinho aqui pra gente. Professor, eu não sei se é só pra mim, mas tá cortado na tela. É só você A virar o página que o senhor está teu celular, mostrando. coloca o celular na horizontal. Deu certo? Tudo certo. Obrigado, senhor. Aproveita e lê o quadradinho. Vai lá. Isso aqui, ó. O hábito me faz crescer mais do que a motivação. O que é que você entende disso, Evaldo? Treinamento com repetição. Treinamento repetitivo com correção leva à perfeição, senhor. Justamente, Então, mano. criar o hábito de treinar pode fazer melhorar, senhor. Treinamento repetitivo leva à perfeição. E é o que nós buscamos. Não, eu não quero ver você falando por aí: ah, não, eu quero só o básico pra passar. Eu quero que você passe no número 1, cara. Eu quero que você passe e todo mundo olhe pra você e fale assim: caralho, ela é o número 1 desse curso aqui. É o mais inteligente, ele entrou aqui, é o melhor desse negócio. É isso que eu quero que você almeje. Sonhe grande e vá construindo. Entendeu? E entenda que essa construção, ela é diária e constante. Não adianta você começar agora participando das aulas, não sei o que, daqui a um mês você não aparecer nisso aqui. Não adianta. Ah, professor, mas a aula fica gravada. Poxa, entenda que o contato, o processo, é você que está aqui. É você se dedicar para organizar a tua rotina, para na quinta-feira à noite, às 9 horas da noite, você estar reservado para aprender redação. Conseguiram entender? Então, se eu falo para você, vai ter aula quinta-feira à noite, 9 horas da noite, é para você se organizar uma semana para estar aqui. Eu sei que você tem outros afazeres, mas a quinta-feira, às 9 horas da noite, é comigo. Então você dedicou um horário para o time Pioneiros. E isso vai ter que se tornar um hábito na tua vida. Um hábito diário, constante e duradouro.
duradouro até depois da nossa prova. Até depois da nossa prova, o nosso grupo VIP no WhatsApp, ele vai se manter. Ele vai se manter. Quem quiser entrar em contato, professor, você pode me dar uma dica de como estudar nessa droga desse curso que eu passei na universidade. Ninguém me disse que quando eu passasse na universidade a minha vida ia piorar, porque o curso é muito difícil. Cara, eu posso ajudar. Então, o grupo, ele vai se manter. Sai se você quiser. As aulas gravadas, elas vão estar lá disponíveis para você ad eterno. Você pode baixar, entregar para os amigos. Para vocês terem uma ideia, percebam que eu não coloquei nenhuma plataforma. Eu não coloquei login para você fazer. Significa que você pode baixar, né? Pode baixar, pode entregar para aquele seu amigo que está sem grana para estudar. Faz isso. Tanto faz, não me interessa. Eu só quero que você estude, ok? E para que isso ocorra, você vai ter que criar hábito. E como é que eu crio o hábito? Com constância, fazendo todo santo dia. Olha para a tela aí e se pergunte. Pode até jogar no chat, joga no chat. Deixa eu abrir o chat aqui. Joga no chat. Qual desses hábitos você não cultiva? Qual desses hábitos você não cultiva? Joga aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai jogando. Bruno, já vou responder a tua pergunta. Quando que vocês vão ter feedback da redação? Na próxima aula. Ok? Eu já expliquei. Para que é essa primeira redação? Essa primeira redação tá uma merda. Tá muito mal feita. Eu não vou avaliar essa redação. E também não vou corrigir essa redação. Eu vou mostrar para vocês onde é que vocês estão. Ok? Vou mostrar para vocês de onde é que vocês estão partindo. Quais são os seus erros de maneira geral enquanto um time. Tá certo? Joga no chat. Eu não tô vendo ninguém escrever. Qual desses hábitos você não cultiva? Eu quero saber qual que você não cultiva. O que você não faz aí dessa lista? Vocês estão aí comigo? O primeiro hábito é escrever todo dia. O segundo hábito é andar com papel e caneta. O terceiro hábito é ler redações nota 10. O quarto hábito é estudar gramática. O quinto hábito é corrigir as próprias redações. O sexto hábito é ler todo dia. O sétimo hábito é ter cadernos para redação. O oitavo hábito é ser curioso. Olha isso. 8 hábitos relacionados com redação. 8 hábitos relacionados com redação. Eu poderia listar aí muitos outros, mas eu resolvi que esses 8, né, são os que eu mais fiz para desenvolver o hábito de estudar redação e dão muito certo. Ok? Vamos falar de cada um. Por que escrever todo dia é importante? Por que escrever todo dia é importante? Porque é um hábito, assim como o Evaldo falou, ele só se constrói na persistência. Você não vai conseguir escrever um texto nota 10 se você não escreve todos os dias textos nota 10. Se você não treina a escrever todo dia. Então você precisa ter exercícios diários de escrita. Professor, eu preciso escrever uma redação todo dia? Não. Você precisa aprender a escrever as diversas modalidades. Você tem um roteiro de estudo, um cronograma de estudo. Óbvio, se você está almejando o vestibular da UEMA, você tem que ter um cronograma de estudo. Você não está estudando, né, no escuro. Se você não está estudando no escuro, dentro desse roteiro de estudo, desse cronograma de estudo, você vai ter que fazer apontamentos, você vai ter que fazer rascunhos, você vai ter que fazer resumos, redações, listas,
mapas mentais, brainstorms. Você vai ter que escrever. E o que é que eu peço para você? Que você faça isso, de maneira consciente. Sabe o que é que muito estudante faz? No processo de estudo, ao tomar notas, o estudante não toma cuidado com o que está fazendo. Escreve de qualquer forma. Não treina caligrafia. Não tenta melhorar a sua letra no dia a dia. Não se atenta para a ortografia, para a maneira como escreve as palavras. Não se atenta para a pontuação. Não está nem aí para a pontuação. Peguem os vossos resumos, se vocês fazem resumos. Deem uma analisada. Olhem a maneira como vocês compuseram aqueles textos. Microtextos. Por exemplo, quem aqui tem o hábito de fazer fichas catalográficas daquilo que lê? Quem aqui tem esse hábito? Quem tiver esse hábito, dê uma olhada nessas fichas e veja se nas fichas tem erro de pontuação. Certamente vai ter. Então, escrever todo dia é treinar a escrita diariamente. Não é escrever redação todo dia. Me perguntaram, professor, eu vou escrever uma redação todo dia no seu curso? Eu falei, não, isso não vai te ajudar em nada. Não vai te ajudar em nada, absolutamente nada. Professor, mas o senhor disse que a correção das redações são ilimitadas. São. Produza a redação e me mande. Agora entenda. Se você não entendeu o processo de construção do texto, não vai adiantar você escrever uma redação por dia. Não vai adiantar. Se não vai adiantar, você não vai perder seu tempo fazendo isso. Então, entenda. Tire da sua cabeça que você, para aprender redação, precisa escrever redação. Não é por aí. Para aprender redação, você precisa aprender teoria textual. Para aprender a escrever redação, você precisa aprender a escrever. Ninguém me falou isso no ensino médio. Ninguém me falou. E eu passei anos escrevendo textos ruins, mandando para os avaliadores, para os corretores, recebendo notas ruins e não evoluindo. Por quê? Porque eu não aprendi no ensino médio a estudar a redação. E estudar a redação exige aplicação de técnicas específicas para isso. A primeira delas é escrita consciente. Quanto mais você escrever, mais você vai perceber as tuas dificuldades. Professor, isso aí é balela. Ok. Não faça. Não faça. Continue fazendo o que você faz e esperando resultados diferentes. Continua. Eu estou te propondo aprender uma metodologia extremamente eficaz e que vai te dar os melhores resultados. Testada, aprovada por alguém que foi aprovado 2 vezes na redação da UEMA, né, em 2 cursos bem concorridos, e que tá aqui, né, com experiência. Primeira competência que você vai desenvolver no nosso curso: escrever todo dia. Se você não domina essa competência, comece ontem. É muito fácil. Comece, quando estiver estudando, a fazer listas daquilo que está estudando. Já te ajuda muito. Microfrases já vai ajudar demais. E outra coisa que isso vai favorecer é que você treine a musculatura do teu pulso. Isso é importante demais na hora da prova, porque muita gente se desconcentra na hora de escrever a redação porque o pulso começa a doer. Eu tenho certeza que alguém aí já passou por isso. O pulso começa a doer e eu perco a concentração. Eu paro de escrever para fazer isso, ó. A gente não pode sofrer essas distrações na hora da prova. Ok? Então você vai escrever todo dia. Segunda coisa, você vai passar a andar com papel e a andar com caneta. Professor, precisa ser um cadernão
Não precisa. Pode ser um bloquinho. Cadê o meu bloquinho? Ó. Pode ser um caderninho assim, ó. Aqueles caderninhos que as repartições públicas entregam, que você ganha por aí. Ande com um bloquinho. Pode ser bloquinhos feitos de post-it para andar no bolso. Desde que você entenda que as tuas ideias, elas surgem no decorrer do dia também. Isso pode te ajudar e muito a estudar também as outras disciplinas. Poxa, você está estudando geopolítica e aí você está assistindo um documentário. Esteja com papel e caneta para ir escrevendo as informações que você está ouvindo. Por exemplo, estou aqui caminhando, né? Sei lá, estou em deslocamento e eu percebo, eu encontro, eu vejo, eu passo por uma informação importante. Tome nota dessa informação. E tome nota escrita dessa informação. Se você não conseguir tomar nota escrita na hora, faça o que eu faço. Ligue o gravador do seu celular. Seu celular tem gravador de áudio. Ligue o gravador do seu celular e fale. E grave aquela informação que você teve contato. E eu vou ensinar para você a reconhecer os tipos de informações úteis para a redação. Grave a informação quando estiver estudando. Escute e toma nota. Escreva. Utilize o seu tempo livre, né, que você dedicaria a outros hábitos, para criar o hábito de fazer anotações, resumos. Ok? Um hábito ele só se constrói na persistência diária. Tudo bem? Terceiro ponto. Entenda que você precisa aprender com os melhores. Você precisa imitar os melhores. Você precisa perceber como que os melhores se tornaram os melhores. Porque você está trabalhando comigo para se tornar um desses melhores. Não, professor, eu quero só passar na prova. Para passar na prova, você vai ter que ser o melhor do Maranhão, cara. Que se inscreveu naquele curso. São os melhores ali. Não é sorte, é técnica, dedicação. Ah, eu conheço gente que passou sem estudar. Porra, o cara tinha bagagem. Eu tenho bagagem. Vocês acham que eu preciso parar muito para estudar alguma coisa? Não preciso. Eu fiz um ensino médio maravilhoso no Centro de Educação Tecnológica do Maranhão, né? E no antigo Cefet, hoje IFMA. Meu ensino médio foi muito bom. Para redação, foi uma negação. Eu vim aprender redação depois que eu saí do ensino médio. Entendeu? E ninguém me disse que eu poderia encurtar o meu tempo de preparação estudando como que as pessoas que chegaram lá, onde eu quero estar, fizeram. Se eu soubesse disso, eu teria encurtado o meu tempo, que já foi curto, né, de aprovação, muito mais. Você consegue aprender muito rápido um conteúdo se você souber como que alguém aprendeu esse conteúdo. Alguém como você aprendeu esse conteúdo. E eu vou te dizer como que eu aprendi redação. Foi cumprindo esses passos. Então eu não estou ensinando para você uma teoria morta de gaveta. Eu estou ensinando para você práticas textuais vivas, eficazes, comprovadas. Por quê? Porque eu as utilizo. Vocês estão conseguindo me entender? As técnicas de redação que eu vou ensinar para vocês, elas fazem com que, por exemplo, na redação do Enem, se eu for para a prova do Enem e falar, eu vou tirar 940, 780, 790, eu tiro. Vocês conseguem entender isso? Por quê? Porque, além de conhecer o texto, eu treino as técnicas que eu vou ensinar para vocês. Então, ler redações de nota 10 é importante para que eu perceba quanto que aqueles autores se dedicaram ao texto.
Bruno, eu concordo demais com o que você está falando aí. Verificando a forma de escrita de redações nota 10 ajuda demais o nosso processo de escrita, tá certo? Mas não é somente copiar as redações nota 10. Eu nunca vou ensinar isso para vocês. O que eu vou ensinar para vocês é que vocês entendam o processo mental que aquele autor desenvolveu para chegar àquele texto. Percebam que o texto, a redação, ela é a grafia, né, a escrita de um processo mental. Então, antes de saber escrever, você vai ter que aprender a pensar. E o que está faltando nos textos de vocês? Desenvolvimento de ideias. Então, nós vamos aprender a desenvolver as nossas ideias. Ok? Terceiro ponto, ler redação nota 10, aprender com os melhores. Quarto ponto, não vai ter como fugir, nós vamos precisar estudar gramática. Nós vamos aprender gramática, estudar gramática, nós vamos aprender. Então, adquira uma. Faça de tudo para adquirir uma gramática. Ah, professor, não tenho como gastar dinheiro com isso. Sem problema algum. Acesse gramáticas virtuais. Existem diversas gramáticas virtuais. Baixe em PDF gramáticas virtuais. Inclusive, eu acho que eu tenho esse material. Eu vou mandar para você a gramática que eu utilizo para estudar, que é a gramática do professor Pestana. Ok? Inclusive, o professor Pestana está no Instagram, cara. O Instagram dele é repleto de conteúdo. Pesquisem lá, Prof. Pest. E vejam, né? Outra coisa, eu sempre compartilho lá no Instagram. É isso mesmo, Bruno, a melhor gramática para concurso. Vou até tirar print disso aí e vou mandar pro professor Pestana. Né? De vez em quando eu mando uma mensagem para ele e ele responde. O bicho é muito humilde, cara. Eu gosto de gente assim. O que é que eu tava falando? De vez em quando eu compartilho perfis de professores de português, né? Acompanhem, cara. Acompanhe esses professores no Instagram. Ah, professor, não gosto de Instagram, não sei o que. Poxa, utilize o Instagram como um recurso de estudo, de preparação. Comece a seguir perfis de professores, de estudantes. Daqui a pouco o Instagram vai começar a jogar para você só materiais, né, relacionados com estudo. Eu só recebo no feed materiais desses perfis, né? Só material de estudo. Então, toda hora que eu abro o Instagram é um conteúdo diferente de estudo. Concurso, Enem, o EMA, né? Por quê? Porque eu venho seguindo essa galera e interagindo com eles. Interaja com esses professores, ok? Estudar gramática é importante por quê? Porque um dos quesitos da UEMA é dominar a norma padrão da língua, né? Da língua escrita. Dominar a norma padrão da língua escrita. Sendo assim, você vai precisar estudar gramática normativa. Então, a gramática que contém as regras de utilização da língua chama-se gramática normativa, que é a gramática, por exemplo, do professor Pestana. Ok? Eu separei 5 pontos essenciais para que vocês foquem no que tange a gramática. Primeiro ponto, pontuação. Primeiro ponto, pontuação. Vocês vão entender, quando a gente começar a trabalhar o nosso modelo de texto, vocês vão entender que você só precisa saber como utilizar a vírgula e a aspas. Não, vírgula, aspas e travessão. São os 3 sinais de pontuação que você vai precisar aprender a utilizar. Vírgula, aspas e travessão. Só isso. Porém, só a vírgula são mais de 20 regras de utilização. E a gente vai entender como utilizar 2 dessas regras. Então não tem como errar. Depois que você aprende o método, não tem como errar. Conforme forem surgindo as dúvidas de vocês, vão jogando as dúvidas, né, no chat aí, sem problema nenhum. Vai jogando que eu estou olhando bem aqui e vou respondendo para você. Ok? O segundo ponto de estudo de gramática é a acentuação gráfica.
a acentuação gráfica despontua demais, certo? E muita gente erra, né? Principalmente as regras das paroxítonas, que são as palavras que nós mais utilizamos no nosso texto. O nosso texto é composto quase que na sua totalidade por paroxítonas, certo? E as paroxítonas possuem algumas regrinhas cabulosas, né? Algumas regrinhas cabulosas de acentuação. O terceiro ponto de maior erro, de incidência de erro no vestibular, é concordância verbo-nominal. Então, já coloca aí no seu roteiro de estudo, estudar concordância verbo-nominal. Comece com concordância nominal, concordância de substantivos compostos, concordância de número, concordância de gênero, concordância de grau, entendeu? Então vai aprendendo isso. E após isso, aprenda, estude concordância verbal, concordância de tempo, né, modo, ok? Quarto ponto, coesão textual. Vocês perceberam que eu não coloquei coerência textual? Eu não coloquei coerência textual porque se você comete um erro de coerência textual, você não necessariamente vai ser despontuado em linguagem padrão. Você vai ser despontuado lá em repertório ou argumentação. Então, é um erro que, apesar de ser estudado na gramática, nós vamos focar ele lá quando estivermos estudando argumentação, tá certo? O quarto ponto é a coesão textual. O que é coesão textual, meus nobres pioneiros? É a forma como eu mesclo os sentidos das nossas palavras, né? Como que eu componho a teia, como é que eu teço a teia que é o nosso texto. Como que eu junto todas as ideias nesse texto? Isso é coesão textual, tá certo? E dentro de coesão textual, os dois pontos que você mais precisa se atentar é para a utilização de duas classezinhas de palavras. Preposições que irão fazer as pontes de sentido entre as palavras, né? Dependendo da preposição que você use, vai mudar todo o sentido. Uma preposiçãozinha que a maioria erra. Na e em. Na qual, né? Na qual e no qual. Ouvi um barulhinho aqui em casa, só um momento. Acho que não foi nada não. Sim. Falando coesão. Utilização das preposições. E a outra classe de palavras é a utilização das conjunções, que é a classe de palavras utilizada para realizar a coesão entre orações. As preposições unem palavras. As conjunções unem orações. Ok? Foi estranho isso, né? Unem orações. E o quinto ponto da gramática que vocês precisam se atentar é a ortografia, que é a escrita correta dos vocábulos. Mandei no grupo hoje o dicionário Volpe. O dicionário Volpe é o glossário oficial, né, dos verbetes da língua portuguesa, né, utilizada no Brasil. Se você escrever uma palavra lá no dicionário Volpe e ela não aparecer, é porque ela não existe. Eu vou repetir o que eu falei no grupo. Se você escreveu errado essa palavra, você escreveu uma palavra inexistente. Consegue entender? Então, beleza? A outra forma que você tem de trabalhar isso daqui é fazer uma pesquisa na hora que você tiver a dúvida no Google. Você joga lá no buscador do Google e ele já vai apresentar a forma correta de escrever a palavra, certo? Esses são os pontos principais de gramática que a gente vai repetir sempre nas aulas e que eu irei focar nas avaliações dos textos de vocês. Professor, como assim? Corrigir minhas redações? Não vai ser o senhor que vai corrigir, não? Não. Eu vou estar no dia da prova para passar a sua redação do papel da folha rascunho para o papel definitivo? Vai ser eu que vou estar lá?
Vai ser você que vai estar lá. Então você vai ter que aprender a corrigir o teu texto. Por quê? Porque você vai cometer erros no rascunho. É certeza que você vai cometer erros no rascunho. Muitos aqui não sabem nem utilizar o rascunho. Se eu pedir para você me mostrar o rascunho da sua última prova de redação, você vai me mostrar, e eu quero que você seja sincero. Quem é que faz isso aí? Quem é que usa o rascunho e no final o rascunho tá tudo riscado, com seta, com coisa circulada, com um troço de cabeça para baixo? Você escreve umas palavronas, você usa o rascunho para tudo, menos para escrever rascunho. O que é o rascunho, gente? É a forma provisória do teu texto. É a forma provisória do teu texto. Dele para o texto final não pode ter tanta diferença. Do rascunho para o texto final não é para ter tanta diferença. Por quê? Porque você não pode reescrever esse texto passando do rascunho para o texto final. Você tem que corrigir esse texto. O Bruno soltou uma contribuição aqui, ó. Na opinião do Bruno, ler redações nota 10 é 50% andado. Eu colocaria como 10% andado, Bruno. Encaro escrever como uma conversa. Parabéns, é isso. Se eu sei a forma como aquele grupo social, corretor, se agrada, eu vou fazendo as devidas adaptações e melhorando o repertório cultural. É basicamente isso. Você vai travar uma conversa com o teu avaliador e você vai fazer com que ele queira conversar com você, com que ele se agrade de estar do teu lado. Obrigado pela contribuição, Bruno. Muito obrigado mesmo. É isso aí. Tá certo? Só não concordo com essa porcentagem para as redações nota 10. Porque isso aí é coisa de quem está no Enem que fica usando o modelo Coringa, que fica viciado em pegar redações dos outros e mudar uma ou outra coisinha. Não é essa a ideia. Você tem que entender o processo que tornou aquela redação nota 10. Ok? E não repetir aquela redação nota 10. Não é essa a ideia. Porque se fosse só repetir, adaptar, você não precisaria estar aqui comigo. Né? Mas, falando das correções, eu não sou o corretor da tua redação. Inclusive, no Enem, no vestibular, não existem corretores de redação. Existe banca avaliadora da redação. Existe avaliadores. Eles vão avaliar o teu texto e pontuá-lo. Se eles corrigissem, o teu texto seria nota 10, cara. Consegue entender? Não é correção o que eles fazem, é avaliação. Você é que faz a correção. E o que é que você vai aprender? A corrigir. O quê? Os teus erros, cara. Os teus erros. A gente vai ter que começar a perceber o que é que você erra. Ah, pessoal, mas você tem que dizer o que eu erro. É lógico que eu vou falar. É lógico que eu vou falar. Mas eu vou falar o que você erra e vou além. Eu vou dizer como que você tem que corrigir. E como perceber esse erro. Lógico que com calma nós vamos chegar nesse nível. Beleza? Para que você consiga livrar o teu texto dos teus erros, para que você consiga livrar o teu texto de erros, você tem que adotar uma estratégia de escrita que permita que você perceba esses erros. Entenda, para que você perceba os teus erros, você vai ter que adotar uma estratégia de escrita que te mostre esses erros. Por isso que eu falei, dá vontade de arrancar os cabelos quem faz isso. Quem continua no erro nunca vai vê-lo.
Então você vai aprender uma metodologia nova, você vai aprender técnicas novas de escrita e você vai tomar atitudes de escrita diferentes. Isso vai fazer com que você perceba os erros que você cometia ao adotar aquelas atitudes do passado. Olha o quadradinho amarelo aí, ó. Tome atitudes novas se você quer resultados novos. Show? Então, a tua meta na correção textual é limpar o teu texto dos erros de estimação. Limpar o teu texto dos erros de estimação. Certo? Nós já falamos que você precisa ler todo dia. Ou melhor, escrever todo dia. Já falamos que você precisa escrever todo dia. E coloque uma coisa na sua cabeça. Você precisa ler todo dia. Ler todo dia. Inclusive, gente, o papo hoje de madrugada foi basicamente sobre isso. Eu escolhi alguns pontos dessa aula de hoje para trabalhar de madrugadinha, 5 horas da manhã. Entenda. O estudante em processo de preparação para vestibular, para concurso, ele precisa desenvolver hábito de leitura. Alguém aí falou, não sei, não lembro quem foi, deixa eu ver. Francilene disse que lê todos os dias. Lê o que todos os dias? Lê o que? Ah, pessoal, lê qualquer coisa. Ok, você lê qualquer coisa. Porém, o estudante com método de estudo, ele lê aquilo que irá ajudá-lo a aprender. E você que está aprendendo um método de estudo para a redação, você vai ter que ler materiais que ajudem você a melhorar a sua redação. Então você vai ter que ler diariamente materiais que melhorem o teu repertório, que melhorem a tua argumentação, que melhorem a tua capacidade crítica de elaborar teses, que te auxiliem a compreender os eixos temáticos. Então isso é leitura para a redação. Isso é leitura para a redação. Professor, mas eu não sei o que ler. Eu vou te falando. A gente vai falando, né? Principalmente ali no grupo. No grupo eu vou jogar alguns materiais. Agora não, que vocês ainda estão cruzinho ainda no time. Mas na hora que vocês entenderem quem é o pioneiro e como que ele estuda, aí, meu amigo, a gente engata, né? E não tem quem pare. Não vai ter quem pare. Então a gente vai ler todo dia. Você precisa ler todo dia. Ok? Com relação a ler todo dia, esse hábito, ele vai te fazer resolver uma série de problemas. Primeiro problema que ele vai te fazer resolver: os brancos que surgem. E eu ria tanto essa semana que vocês começaram a falar: ai meu Deus, não estou conseguindo escrever. Ai meu Deus, não estou conseguindo escrever. Boa noite, Anderson, seja bem-vindo à aula. Boa noite. E não conseguir escrever é resultado de dois problemas. O primeiro problema, falta de repertório para o eixo. Segundo problema, desconhecimento do texto que você precisa escrever. Isso aí são os dois problemas que nós iremos resolver agora nesse primeiro nível, nesse primeiro mês de estudo, ok? Mas você precisa ler diariamente. Você precisa ler diariamente, nem que seja aquela notícia que fica naquela página inicial do teu navegador. Professor, mas a minha página inicial do navegador é o Google. Está errado. A página inicial lá do teu computador, do teu trabalho, não pode ser o Google. A página inicial tem que ser uma página de notícias, uma página científica, uma página de estudos. Faça isso. Por quê? Porque pelo menos 2 minutos ali, na hora que você chega no trabalho, você vai poder dedicar a ler um conteúdo, uma notícia. Coloca um site de notícias, não é de fofoca, é de notícias. Não é um blog daquele blogueiro sensacionalista. Não é um blog, é um site de notícias. O André está recomendando utilizar o Twitter. Eu recomendo utilizar o Twitter, mas se você
configurar o Twitter. Porque senão, você só vai receber atualizações de tweet do Big Brother. Ok? Então, configure o seu Twitter para receber os assuntos que você vai precisar. Né? Além do Twitter, existem outros aplicativos de outros grandes jornais que te mandam notificações diárias. O teu próprio celular, dependendo de qual marca você utilizar, ele tem um aplicativo próprio que te notifica diariamente das notícias. Né? O meu celular ele faz isso. Então de manhãzinha cedo, a primeira coisa que eu vejo são as notícias mundiais. Eu demoro quanto tempo? Velho, nada, quase nada. É o tempo que eu estou acordando, indo para o banheiro, fazendo minhas necessidades fisiológicas, tirando minha barba. Esse tempo ali. Ok? Então, utiliza esses recursos para leitura. Show? Eu coloquei aqui, ó, nesse material, nunca copie o repertório apresentado na coletânea da proposta. Se você fizer isso na UEMA, o teu texto ele vai ser muito mal avaliado. Muito mal avaliado. Se você fizer isso no texto do Enem, por exemplo, se você copiar, né, você corre um risco muito grande de ter sua redação zerada. Se você só utilizar os dados da coletânea, você não vai conseguir chegar nem acima de 500 no Enem. E se você só utilizar os dados da coletânea na redação da UEMA, você não vai tirar mais do que 5. Então toma muito cuidado em ampliar o teu repertório diariamente. Não deixa para ampliar o repertório só quando você estiver estudando redação aqui comigo. Ok? Olha aqui o que eu coloquei aqui no cantinho. Ó. Cantinho aqui. Para formar um hábito, às vezes é necessário abrir mão de vários. Então perceba que, para você ler diariamente, você vai ter que deixar de fazer alguma coisa, como assistir televisão, ou assistir o Big Brother, ou assistir alguma coisa. O Big Brother é porque é o que eu mais odeio, né? Para formar o hábito de escrever diariamente, você vai precisar formar o hábito de andar com papel e caneta. Consegue entender? Então perceba que não é algo fácil. Vai te exigir uma dedicação. Só que com a persistência diária e com a nossa ajuda aqui, com a motivação diária que o grupo vai transmitir para você, você vai conseguir. Os pioneiros todos conseguem se organizar. Deu um erro aqui, peraí. Estávamos no 6º, né? 7º. Tenha cadernos para redação. O que significa isso, professor? Crie um banco de dados próprio. Crie um banco de dados próprio. Por exemplo, eu tenho cadernos. Olha lá. O que é isso? Papel Chamex que eu levei lá na papelaria e eles colocaram um aramezinho e encaparam. Esse aqui são os cadernos que eu utilizo. E eu posso utilizar para qualquer coisa. Escrever, desenhar, ilustrar, fazer uma questão de matemática. Providencie cadernos para redação. Parece aquelas coisas de ensino fundamental, né? Mas é isso mesmo. Tenha cadernos temáticos. Eu vou ensinar você a estudar por eixo temático. Então você vai conseguir desenvolver, por exemplo, o máximo de temas de um eixo temático. Não se preocupa com isso agora, vou te ensinar o que é. Vou te ensinar a escrever por eixos temáticos. E você precisará ter cadernos para cada eixo temático. Porque você vai ter atividades que vão exigir que você escreva 10 teses para o tema X do eixo educação. Isso vai ser treinamento de elaboração de frases críticas. Você vai ter que fazer isso. Por quê? Porque isso é um quesito de análise do texto da UEMA. Então nós temos que treinar. E você vai aprender a escrever teses. Por que eu estou falando que você vai aprender? Porque a maioria não sabe. Porra, eu recebi textos que a maioria não sabe o que é apresentar o seu ponto de vista. Certo? Não te preocupa,
Eu vou mostrar isso na próxima aula. Lembra que eu falei no início da aula? Eu vou esfregar na sua cara o seu texto. Certo? Sem constranger ninguém, obviamente. Não é essa a nossa proposta aqui. Os textos, eu já li todos, né? Os textos agora eles estão sendo compilados e eu estou tirando elementos de cada texto para mostrar para vocês os erros. Os principais erros. Tá certo? Erros que você não cometeu no seu texto, mas que pode cometer num texto seguinte. Então, por isso que você precisa saber o que os demais erram também. Show? E se preparem que eu estou escrevendo um livro muito foda sobre isso. Ter cadernos de redação te ajudará quando você precisar escrever redação. Porque você não vai precisar fazer uma pesquisa gigantesca, porque você já fez. E tá ali, guardadinho contigo. Professor, não gosto de ter cadernos. Não gosto desse negócio de estar riscando papel. Eu só escrevo redação porque é obrigado. Sem problema nenhum. Faça o que eu faço também, que é utilizar o bloco de notas do celular. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ó, dá pra ver? O bloco de notas do celular. Olha aí. Eu utilizo o bloco de notas como cadernos temáticos, como minha agenda, né? Então, seja versátil. Professor, eu gosto de digitar no computador. Cara, faz uma pasta. Divide. Cria pastas para cada eixo temático. E pesquisa coisa na internet e joga para cada pasta organizada. Por exemplo, o eixo saúde. Cara, é muito show. Cara, é muito show, é muito show. Eu queria ter tido um professor de redação como eu sou. Muito show. Você vai criar uma pasta, por exemplo, para o eixo saúde. Dentro dessa pasta eixo saúde, você sabe que você precisa de argumentos, você sabe que você precisa de repertório, você sabe que você precisa de teses, você vai aprender que você precisa de hipóteses, você vai aprender que você precisa de contextualização, você vai aprender que você precisa de processos de resolução, você vai aprender que você precisa de fechamentos. Então, quando você estiver fazendo essas pesquisas, você vai selecionar as ideias, que é a nossa próxima aula. Vou ensinar você a fazer projeto textual. Você vai selecionar as ideias, reuni-las e classificá-las. Então você vai pegar essa ideia aqui, essa informação e vai falar: isso aqui é uma tese, cara. Isso aqui é uma tese. Deixa eu jogar lá na pastazinha de tese do eixo saúde. Tá dando pra perceber o que é uma dinâmica de estudo organizada? Ter cadernos de redação vai te ajudar demais a cumprir essas demandas. Desculpa, eu recebi uma mensagem aqui urgente. Desculpa. Depois eu resolvo. Você precisa aprender a se organizar. Estudar redação para concurso, para vestibular, parte de uma boa organização. Ok? E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, que está gravada, quem chegou no finalzinho aí vai poder acompanhar depois. Seja curioso. Pergunte. Você já percebeu que as crianças aprendem mais rápido do que a gente? Criança aprende muito rápido, cara. Se um adulto tivesse que aprender a andar, ele ia demorar muito mais do que um ano. Tem criança que anda com 11 meses. As crianças, elas aprendem uma língua em um ano. Adulto passa quanto tempo em curso de idiomas? Crianças aprendem conteúdos numa velocidade gigantesca. E não é somente, a neurociência já explicou isso, não é somente porque o cérebro está fresco, né? Como muita gente fala. É porque o cérebro delas é fresquinho. Os neurônios não são nem utilizados com muita coisa. Nada a ver. Sabe por que as crianças aprendem? Porque elas desenvolvem uma capacidade uterina de curiosidade. Para a criança, não existe o não posso fazer. Observa,
A criança faz, cai, e quem coloca medo nela, pra ela... quem coloca medo da queda é o adulto. Se você permitir, a criança vai cair até conseguir andar. Nenhuma criança, quando cai, né, desiste. Ah, não vou mais andar. Não, a criança vai andar. A criança vai aprender a falar. Se ela não tiver nenhuma condição especial, nenhuma necessidade, ela vai aprender a falar. Porque ela não desiste. E eu preciso que você seja curioso nesse processo. Não entendeu algo que eu falei? Pergunta. Não tenha vergonha. Ninguém vai te envergonhar na aula. A tua dúvida certamente é a dúvida de alguma pessoa. Ou, provavelmente, eu não tenha me atentado para a sua dúvida e não tenha preparado um material voltado para ela. Quando eu preparo o material, eu já penso no que pode vir de dúvidas. Então, se eu não tiver conseguido contemplar a tua necessidade, exponha. Professor, eu sou tímido, não gosto de expor em grupo, não tem problema, manda no meu direct depois. Manda no privado. Desde que você não deixe se tornar uma bola de neve. Por quê? Porque eu vou te ensinar a estrutura de um texto nota 10. Você vai aprender a estrutura de um texto nota 10. Se você vai aprender a estrutura de um texto nota 10, você vai ter que entender que cada elemento depende do outro. Então, vou até crescer aqui. Não deixe dúvidas passarem. Não deixe suas dúvidas passarem. Não deixe suas dúvidas passarem. Eu não vou... O Bruno falou aí, ó, escrever de forma criativa. Bruno, o vestibular ele não exige que você escreva de forma criativa. A escrita criativa para a teoria textual é a escrita literária, né? É a escrita de contos, crônicas. Isso não é exigido. O que você chama de escrita criativa, na verdade, é escrita autoral. Ok? Nós iremos exaustivamente trabalhar escrita autoral. Ok? 8 hábitos que precisamos desenvolver para iniciar a nossa jornada. 8 hábitos que precisamos desenvolver para iniciar a nossa jornada. Escrever todos os dias. Andar com seus recursos. Andar com recursos de escrita. Pé caneta é uma ilustração. Pode ser seu celular. Ler redações nota 10. Mas entender que não é para você utilizá-las como modelo coringa. É para que você aprenda a forma como aquelas pessoas bem-sucedidas chegaram ali. Estudar gramática. Providencia uma gramática para você. Se você não tiver grana hoje para comprar essa gramática, dá uma pesquisada na internet, PDF, gramática, professor Pestana. Você vai encontrar o PDF dele, tá bom? O 5º ponto, você vai aprender a corrigir as próprias redações. Professor, então o que o senhor vai fazer? Eu vou avaliar as tuas redações. Vou avaliar. Mais do que avaliar as tuas redações, eu vou avaliar o processo de escrita, que é o mais importante. O texto final é resultado de um processo de escrita. Um processo de escrita que tem etapas. Essas etapas que eu vou ensinar para vocês, essas etapas que vocês irão cumprir e essas etapas que irão levar você a um texto nota 10. O 6º ponto é ler diariamente, de forma inteligente e de forma efetiva, eficaz.
para aquilo que você quer. A dica que eu te dou para isso é colocar na tua página principal do teu navegador de internet um site de notícias, né? Ok? De um jornal, um jornal de referência, cara, pelo amor de Deus. O 7º item é ter cadernos de redação. Mais do que ter cadernos de redação, você precisa ter banco de dados que você alimente diariamente, que você vai escrever diariamente. E o 8º ponto da aula de hoje, e o mais importante de todos, você precisa querer aprender. Não estou falando de motivação, estou falando de empenho, dedicação e busca pelo saber. Então você precisa ser curioso, você precisa não se adaptar aos teus erros e aos teus problemas. Entenda, os teus erros eles vão ser superados e no devido tempo, que não precisa ser o tempo do coleguinha, porque vocês estão em processos diferentes. Se eu enfileirar vocês, eu vou ter pessoas em posições diferentes, em nível textual, pessoas em posições diferentes, algumas dividindo as mesmas posições, mas eu sempre vou ter uma fila. Então entenda, se você está aqui, você vai ter que cumprir etapas para chegar no início da fila, certo? Óbvio que, dependendo do teu esforço, né, as demais pessoas que estão na tua frente, elas podem ficar para trás. Só que aqui nós não queremos nada disso. Nós queremos que todos cheguemos juntos no destino final, ok? Eu finalizo o conteúdo que eu quero trabalhar com vocês por aqui. Agradeço as participações de quem participou, a presença de quem está aqui. Vou interromper a gravação